Olá, tudo bem? Tamar aqui. Eu já fiz um vídeo e está aqui no canal falando sobre o que a Bíblia diz a respeito dos pastores. Mas hoje vamos focar nos pastores infiéis. Você conhece algum pastor que não é fiel? Vamos falar sobre isso. Tanto o profeta Ezequiel quanto o profeta Jeremias falaram dos pastores de Israel. Quem eram eles? Qual o papel principal de um pastor? O que os governantes de Israel faziam e o que eles deviam fazer, mas não faziam. Quem é o bom pastor? Você também vai aprender nesse vídeo algumas coisas sobre as ovelhas que você, sendo ovelha, não sabe. Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos juntos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! O profeta Ezequiel falou sobre os pastores infiéis e o bom pastor. As ovelhas são normalmente criadas em rebanhos, são sensíveis, calmas, dóceis, requerem cuidados. Não podem se defender sozinhas. Não significa que elas sejam perfeitas, há competição entre elas. Elas disputam território. Para que você não tenha dúvida, a ovelha é a fêmea do carneiro. Quando a ovelha se casa no cartório com o carneiro, nasce depois o cordeiro. Depois de 1 ano de idade, o cordeirinho torna-se ovelha, se fêmea, ou carneiro, se macho. Por isso as criancinhas são os cordeirinhos de Jesus, e nós somos as ovelhas do seu pasto. Cristo, sendo nosso sumo pastor, se comportou como uma ovelha ao ser levado para a cruz do Calvário. Ele foi manso e dócil. Ele tomou a nossa dor, colocou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que deveria ser nosso e nos traz a paz estava sobre ele. Diz o profeta Isaías no capítulo 53, versículos 6 e 7. Éramos nós as ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas ele, sendo o pastor, assumiu nosso lugar de ovelha, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi oprimido, como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha levada para a tosquia, mas não abriu a sua boca. O nosso pastor entregou-se como ovelha e as suas ovelhas se dispersaram. Ele cumpriu a missão que diz que cumpriria em João 10:10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor é o nosso bom e sumo pastor e nós ovelhas do seu pasto. É Ele quem nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente para junto das águas tranquilas. É a vara e o cajado dele que nos serve de consolo, porque nos demonstra o cuidado que ele tem para conosco, nos trazendo para mais perto dele. Como o salmista canta no Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós dependemos do nosso pastor Jesus para nos proteger, assim como as ovelhas dependem do pastor. Você sabia que se uma ovelha ficar de patas para cima muito tempo, ela morre, porque não consegue se levantar? Que as ovelhas têm mais de um estômago e por isso conseguem digerir grãos que outros animais não conseguem? Que a gestação de uma ovelha é de apenas 5 meses? Pois é. Davi orou no Salmo 23, versículo 5, unges a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque ele era uma ovelha do bom pastor. O óleo sobre a cabeça da ovelha era aplicado para repelir as moscas, mosquitos, piolhos, carrapatos e outros insetos que entravam pelo nariz e ouvidos, causando irritação, doenças e morte. O óleo da unção derramado sobre a cabeça da ovelha protege contra os ataques hostis que causam mal. Cristo, o nosso pastor, derrama sobre nós o óleo da sua unção e nos protege de todo o mal. Deus é o nosso pastor, mas ele também concede pastores na terra para guiar o seu povo. Ele dá bons pastores
e remove aqueles que são infiéis. O salmista Asaf falou a respeito de Davi, no Salmo 78, versículos 70 a 72, que Deus escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas e o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, Davi os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. A vontade do Senhor Deus Jeová está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Os pastores são dados por Deus para o aperfeiçoamento do seu povo. É o que nos diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o apóstolo Pedro exortou aos presbíteros, bispos, pastores, anciãos, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 2 a 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Deus levanta pastores segundo o seu coração e espera que eles sejam fiéis. O profeta Ezequiel fez o lamento da leoa, contou a parábola da videira, falou sobre as abominações da casa de Israel depois do êxodo, sobre a espada do Senhor, as abominações de Jerusalém, falou sobre o Olá e o Olibá, as duas meretrizes, contou a parábola da panela, predisse a ruína de Jerusalém, profetizou contra Amon, Moabe, Edom, profetizou e lamentou sobre Tiro e seu rei, profetizou contra Sidom, profetizou e lamentou sobre o Egito e Faraó, falou sobre o ofício do verdadeiro profeta, sobre o castigo de Israel por causa da sua presunção, e agora profetiza contra os pastores infiéis de Israel. Os pastores de Israel, chamados por Deus de infiéis, através dos profetas Ezequiel e Jeremias, eram os líderes de Israel. E quem eram esses líderes? Os reis, sacerdotes e profetas. Eram eles que apacentavam o povo, mas que haviam se tornado cobiçosos, corruptos e egoístas. Exploravam o povo visando o lucro, em vez de assistirem espiritualmente suas ovelhas. Não estavam nem aí para as ovelhas, mas o julgamento de Deus não tardaria. E Deus usa o profeta Ezequiel para falar de um tempo em que enviaria o Messias para apacentar o seu rebanho. Ele próprio seria o pastor do seu rebanho, levando-o pelo caminho da paz e fazendo separação entre ovelhas, carneiros e bodes. Esse pastor, Jesus Cristo, foi, é e será o único ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei. Ou seja, o pastor completo, que exorta, edifica, consola, dirige e governa. Ele é o bom pastor, o único que deu a sua vida pelas ovelhas, e um dia ele governará por 1000 anos na terra. Será um tempo de paz, de restauração, de uma nova aliança, de chuvas, de bênçãos e de presença de Deus nos céus e na terra. No Antigo Testamento, o rebanho de Deus era a nação de Israel, mas no Novo Concerto, o seu rebanho é a igreja. Como disse o apóstolo João, amigo íntimo do pastor Jesus, em seu evangelho, no capítulo 1, versículos 11 e 12, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O Senhor Deus Jeová é o nosso pastor. E o amor desse pastor foi retratado pelo profeta Isaías no capítulo 40, versículos 10 e 11. O Senhor Jeová virá como forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Esse é o nosso pastor, Jeová bendito, Criador de todas as coisas.
E uma das promessas mais gloriosas que Cristo nos fez está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O pastor Jeová vai dar o seu próprio reino para o seu rebanho. Quer pasto melhor do que esse? O pasto que você está pastando hoje pode ser o melhor desse mundo, mas ele nos prometeu melhores pastagens. Cristo foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, que estavam desgarradas sem pastor, mas eles o rejeitaram, não entraram pela porta do aprisco e ele nos ofereceu as pastagens. Em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Os pastores de Israel eram os líderes da nação, os que governavam, mas como o Estado não era laico, a política e a religião estavam entrelaçadas. Esse governo não era apenas do rei, mas também do sacerdote e do profeta. O próprio Deus diz a respeito de Ciro, rei da Pérsia, em Isaías 44 e 28. Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, fará toda a minha vontade. Ciro era pastor de alguma igreja? Não, mas foi levantado por Deus para pastorear uma nação. Deus cuidou da nação de Israel, seu rebanho, e continua cuidando da igreja, o seu rebanho no século 21. Todo bom pastor alimenta, guia e protege suas ovelhas. Moisés, de pastor de ovelhas de Jetro a pastor dos hebreus. Davi, de pastorzinho das ovelhas de Jessé para pastor de Israel. Mas os pastores da época de Ezequiel não alimentavam, nem guiavam e muito menos protegiam as ovelhas. Pelo contrário, estavam preocupados com suas próprias necessidades, com seus próprios interesses. Comiam a gordura, vestiam-se de lã e degolavam o cevado. Ou seja, tinham mordomias e viviam no bem bom, enquanto o povo sofria e padecia necessidades. Deus retrata esse quadro com a seguinte expressão, registrada em Jeremias capítulo 12, versículo 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Cuidavam de si mesmos e abandonavam o rebanho à sua própria sorte. Que os nossos governantes, em todas as esferas da sociedade, como autoridades constituídas por Deus, possam cuidar do povo. Paulo diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3, que devemos orar e interceder pelos governantes e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Salomão escreveu em Provérbios capítulo 11, versículo 14, não havendo sábia direção, o povo cai. Por causa da falta de sabedoria e de direção dos pastores de Israel, Jerusalém caiu da mesma forma que cairia novamente anos mais tarde, no ano 70, e as ovelhas de Israel seriam espalhadas pelo mundo na diáspora dos judeus. A infidelidade dos pastores, que estão pouco preocupados se as ovelhas estão fracas, doentes ou perdidas, leva à dispersão do rebanho. Que o nosso sumo pastor, que nos conduz para pastos verdejantes e águas tranquilas, possa nos guardar, nos proteger e nos dar pastores, governantes segundo o seu coração, que nos apacentem com conhecimento e inteligência. Como Deus disse de Davi, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Como disse de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que Deus continue levantando na terra pastores para apacentar o seu povo, com retidão, justiça e integridade. E se você sabe que o pastor é infiel, aí você segue o mandamento de Jesus em Mateus 23, versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, falam, mas não fazem. Como diz o ditado, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. O nosso modelo é Cristo, nosso pastor por excelência. Lembre-se, jamais se esqueça, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, que conhece o seu rebanho
e dele é conhecido. E como disse a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, quando aparecer o sumo pastor, alcançaremos a incorruptível coroa de glória. Se você crê e concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário: eu concordo e creio. Espalhe esta mensagem para todos os teus contatos. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.